Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 27 de setembro, e o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será a primeira escola. Muito obrigado por dedicar esses momentos estudando a lição junto conosco. É um privilégio poder tê-lo no nosso canal, estudando conosco dia após dia os temas da lição da escola sabatina. Nesse trimestre, de maneira muito intensa, estudaremos sobre educação e redenção. Vai ser realmente algo fantástico. Por favor, quero te pedir que você se inscreva no canal, você compartilhe, curte o vídeo, ao mesmo tempo deixe seu comentário para podermos entender o que é que está ficando no teu coração de tudo aquilo que você tem estudado junto conosco. Muito obrigado. Como já mencionamos agora há pouco, o tema de hoje é a primeira escola. E nós estamos falando especificamente sobre a escola do Éden. Se você não está compreendendo muito bem o que a gente está falando, por favor, aproveita aí no canal, volta no vídeo de ontem, da lição de ontem, que foi a introdução do nosso tema, e você vai ter a possibilidade de poder compreender. De forma bem rápida, só para você ter aqui uma ideia, esse trimestre está trabalhando em cima da perspectiva de que a Bíblia ela traz princípios de educação. E o Éden, de maneira muito especial, ele era uma grande escola, onde o Senhor Deus teve a possibilidade de poder criar e colocar dois alunos que teriam potencial de se desenvolver nas diversas áreas do saber. O que é mais interessante quando você para poder pensar exatamente nessa perspectiva é que, embora nós não pensemos no Jardim do Éden como uma sala de aula, a comparação ela faz todo sentido. Especialmente quando nós paramos para poder entender que o Jardim do Éden era uma grande sala de aulas. Uma sala de aulas repleta de riquezas intactas dentro do contexto da criação. A criação tinha acabado de sair das mãos do Criador. E desde a nossa perspectiva atual, é difícil a gente conseguir imaginar como é que esses seres não caídos, em um mundo não caído, estavam sendo ensinados pelo Criador. Que tipo de coisas eles devem ter aprendido? Até porque, imagine Adão com 100% da sua capacidade mental, intelectual, pronto para poder se desenvolver. E tendo um professor que tem todas as respostas, como é o caso de Deus. Para aqueles que são professores, vocês sabem, eu fui professor durante um tempo também, às vezes os alunos fazem perguntas para a gente que a gente tem que ser honesto e dizer, não sei responder essa pergunta. Isso nunca aconteceu com o professor de Adão e Eva. Cada pergunta que eles tinham, em primeiro lugar, eles estavam perguntando para aquele que os tinha criado, para aquele que tinha criado todas as coisas. Então, na verdade, a ideia das perguntas provavelmente não era assim, Senhor, o que é que o Senhor pensa sobre o universo criado, sobre a órbita da Terra? Não, a pergunta não era assim. A pergunta que provavelmente Adão fazia para Deus era assim, Senhor, como foi que o Senhor criou esse negócio da Terra em órbita, girando em torno de si mesma, em torno do Sol? Como é que é isso, Senhor? Explica para a gente como foi que o Senhor fez. Então era Deus tendo a possibilidade de poder relatar aquilo que ele tinha criado em primeira mão para Adão e Eva. Você tem uma noção do que é isso? Imagine Adão, por exemplo, com uma flor nas suas mãos e ele dizendo assim, Senhor, me explica como foi que o Senhor fez isso aqui, de que material ela é feita, quais são as substâncias que o Senhor usou para poder criá-la, como é que ela consegue se formar dessa maneira, como é que acontece o processo em que uma semente germina e se transforma numa grande árvore. Você imagina, que tipo de perguntas Adão e Eva tiveram a possibilidade de poder fazer para Deus? E o mais interessante no meio disso tudo é que Deus poderia ser como um professor que poderia tirar o melhor de Adão. Veja, quando um professor está dentro de uma sala de aula e ele tem um grupo grande de alunos, ele não sabe quais são os potenciais que esses alunos têm. Ele pode ter uma ideia, mas Deus sabia exatamente qual era o potencial de Adão e Eva. Então Deus poderia não apenas ensinar a eles, ou seja, escolher um conteúdo para esse ensino que fosse compatível com as capacidades
físicas, mentais, intelectuais e ao mesmo tempo espirituais de Adão e Eva, dentro do conteúdo que ele iria trabalhar, como ao mesmo tempo ele sabia até onde ele podia ir, porque ele criou Adão e Eva com uma capacidade. E cá entre nós, se de repente Deus quisesse ensinar alguma coisinha que fosse um pouco além daquilo que era a capacidade mental de Adão e Eva, não estou dizendo que isso aconteceu. Estou dizendo que se Deus quisesse fazer isso, ele era tão poderoso na qualidade de grande professor que ele poderia ainda aumentar a capacidade de raciocínio, de entendimento de Adão e Eva. Que escola fantástica deve ter sido essa. Que ensinamentos tremendos Adão e Eva devem ter tido diretamente do Criador. Mas há um detalhe que vai ser apresentado aqui também no nosso guia de estudos, é que uma vez que o indivíduo começa um processo de aprendizado, ele precisa também colocar em prática algumas dessas coisas que ele vai estudar. Minha filha está no ensino médio e vira e mexe, ela não é da área das exatas, ela é da área das humanas. E vira e mexe ela me diz assim, pai, para que é que eu vou usar isso na minha vida? Principalmente quando se trata de química, física, matemática, entre outras coisas, né? Tem algumas fórmulas que ela tem que decorar lá, assim, pai, eu nunca vou usar isso na minha vida. Esse tipo de pergunta Adão e Eva nunca fizeram ao Criador. Porque tudo que o Criador trouxe para eles, ele trazia e dizia, olha, é assim que vocês vão usar isso, esse conhecimento é importante por causa disso, esse conhecimento vai ser usado dessa maneira. É tanto que uma das primeiras coisas que Deus vai fazer, depois dos primeiros conhecimentos que Deus deu para Adão, logo no primeiro dia da criação, Adão foi criado provavelmente ainda de manhã, no decorrer do dia Deus já deu algumas orientações para ele e já lhe deu trabalho, para que ele tivesse a possibilidade de dar nomes aos animais. Olha, e se você parar para poder pensar, não é um troço simples assim não. É lógico que hoje você olha para um elefante e ele já tem cara de elefante. Por quê? Porque alguém deu nome para ele. Você olha para um gato e você tem a noção, aquilo ali é um gato, claro que é, mas por quê? Porque alguém deu um nome para ele. Agora imagina esses bichos todos que existem, esses animais todos do nosso planeta, ou pelo menos as grandes famílias deles, diante de Adão e Adão tendo que escolher um nome, e escolhendo o nome por uma razão específica. Deus deu a ele algumas informações, é claro, para que ele tivesse a possibilidade de executar essa função de acordo com informações previamente recebidas do Criador. Por isso ele vai dar nomes às grandes famílias dos animais. Você pode imaginar o que foi isso? Mais do que isso, ainda no primeiro dia de aula, o Senhor Deus, mais no fim da tarde, vai criar a mulher. Mas antes de criar a mulher, ele dá a Adão a possibilidade de poder adquirir algumas informações, algum conteúdo, e algum conteúdo foi dado de forma verbal e outros foi através da experimentação. Por que é que Deus pediu para que Adão desse nomes aos animais? Para que ele percebesse que havia algo diferente nos animais. Enquanto ele observava os animais e dava nomes a eles, ele percebeu que todos os animais possuíam um companheiro. E só ele era o único da sua espécie. Não havia uma companheira para ele. Então ele sente necessidade disso. Veja, mesmo essa atitude era uma atitude de Deus para poder fazer com que Adão sentisse necessidade de algo. Era uma técnica de ensino. Ele estava ensinando para Adão a não apenas receber tudo de Deus porque Deus quis, mas sentir necessidade de algumas coisas. Era Deus ensinando Adão e Eva. E o mais interessante é que lá em Gênesis 2,15 vai dizer: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E há um parágrafo aqui no nosso guia de estudos que vai dizer assim: pelo fato de conhecermos apenas esse mundo de pecado e morte, é difícil imaginar o que o trabalho envolvia e que lições, evidentemente, Adão e Eva aprenderam enquanto trabalhavam e cuidavam do seu jardim, o seu lar. Veja, isso aqui é uma coisa fantástica. Deus dá a Adão, depois da criação de Eva, Deus dá aos dois a função de poder cuidar do jardim. Que tipo de trabalho eles desempenhavam? Bom, eu só quero te lembrar que é lá no capítulo 3 que depois você vai descobrir que a fadiga, o cansaço, o estresse que o trabalho gera na gente, isso foi efeito do pecado. Isso não havia dentro do jardim criado por Deus. Adão e Eva eram perfeitos, num ambiente perfeito, e tinham a possibilidade de poder se desenvolver de forma perfeita. Então, o que envolvia esse trabalho? Que tipo de coisas eles faziam? Que tipo de coisas Deus pediu a eles?
Muito provavelmente, dizem alguns comentaristas bíblicos, que provavelmente o trabalho que Deus deu a Adão e Eva envolvia os conhecimentos que eles recebiam da parte de Deus. Deus, por exemplo, dava para eles uma aula de botânica a respeito de todas as plantas do jardim. E depois eles teriam a possibilidade de colocar aquelas mesmas aulas que eles tiveram em prática. Como? Gente, aí só a criatividade para poder chegar a uma conclusão, ou quando chegarmos na eternidade para termos uma ideia do que foi isso. Mas o fato é que provavelmente o Senhor Deus dava a eles informações a respeito da criação e depois dizia a eles, coloquem isso em prática. Que momento fantástico deve ter sido isso. E para poder encerrar as minhas considerações, eu queria compartilhar com você o último parágrafo da nossa lição de hoje, que diz assim: Deus também sabia que o homem necessitava estar em íntimo relacionamento com ele. Por isso criou um espaço particular no Éden, dentro dos limites do jardim. Tudo isso comprovava o propósito de Deus na criação e seu amor pela humanidade. Novamente, pela grande distância entre nós e o Éden, é difícil imaginar como ele deve ter sido, embora seja agradável tentar imaginar como ele era. Ou seja, quando você olha para a Bíblia, você percebe que Deus criou também, dentro do contexto do Jardim do Éden, um lugar, um espaço, lá na divisa do Jardim do Éden, dos limites do Jardim do Éden. Um lugar onde eles iam se encontrar. Era uma sala de aula. Era um lugar onde eles tinham a possibilidade de poder estar em íntima relação com Deus, com os santos anjos, que também vinham ministrar a eles. Ellen White vai dizer que muitos anjos eram comissionados para poder vir ensinar a Adão e Eva as coisas gloriosas que eles tinham visto Deus criar. Que momento tremendo deve ter sido aquele. Que momentos tremendos eles devem ter vivido. Hoje ainda nós temos a possibilidade de poder conhecer um pouco daquilo que Deus tem a nos oferecer. Aquilo que Deus criou, entendendo que o Senhor Deus é o Criador e ao mesmo tempo Ele tem o desejo de fazer com que tenhamos a possibilidade de nos desenvolver no conhecimento daquilo que foi a sua criação. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, porque através da Tua palavra temos a possibilidade de compreender que o Senhor é o nosso Criador e que o Senhor nos criou com o propósito de podermos crescer em conhecimento e ao mesmo tempo de experimentar aquilo que foi a Tua criação. Ajuda-nos a podermos crescer cada vez mais nesse conhecimento, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?